Livro do Apocalipse, capítulo de número 12. Quando passamos por este capítulo, na ocasião da exposição que fizemos alguns anos atrás, eu fiquei com muita vontade de pregar este capítulo pensando no Natal, pois ele é o capítulo do Natal segundo o Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, nós vamos considerar toda a porção nesta manhã de domingo. As crianças estavam fugindo da feiticeira branca, quando de repente foram surpreendidas pelo Papai Noel. E vocês pensavam que eu odiava o Papai Noel, né? Bem, em Nárnia ele é diferente. Em Nárnia o Papai Noel é mais alto, bem mais alegre e muito mais real do que em nossos mundos. E tem um detalhe: seus presentes também são diferentes. Se lembram? Pedro ganhou do Papai Noel uma espada e um escudo. Susana, um arco, muitas flechas e uma trompa. E Lúcia ganhou um frasco com uma poção mágica e um pequeno punhal. E enquanto as crianças se perguntavam sobre os presentes, Papai Noel completou: não são brinquedos, são armas. E talvez a hora de usá-las esteja próxima. Não é uma cena de Natal típica. Nada parecido com o que assistimos durante o mês de dezembro na TV. Mas pasmem vocês, um Natal bem parecido com o que temos em Apocalipse capítulo 12. O texto é mais extenso e por isso, para ganhar algum tempo, eu quero ler apenas o verso 5 para começar. Apocalipse capítulo 12 e verso 5. O texto inspirado nos diz: ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Vamos orar? Espírito Santo, esta é a tua palavra. E nós sabemos que sozinhos podemos até entendê-la, mas não desfrutá-la. Por isso nós rogamos por tua assistência e pedimos que o Senhor nos abra os olhos do coração, de modo que sejamos capazes de enxergar as maravilhas de tua palavra. Nos dá luz na mente e fogo no coração, em amor por tua vontade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse é uma apresentação simbólica da batalha que crentes de todas as épocas enfrentam. Do capítulo 1 ao 11, o apóstolo João nos mostra a batalha externa entre igreja e mundo. Do 12 em diante, ele nos mostra os bastidores desta mesma batalha. E curiosamente, ele começa essa segunda metade com o Natal. Sim, é diferente, mas você precisa lembrar. Nós estamos estudando o Natal segundo os apóstolos. E em Apocalipse, de acordo com o apóstolo João, a consequência imediata do nascimento de Jesus não são cânticos de homens ou anjos, e sim uma batalha. Na verdade, podemos dizer que, segundo este capítulo, o Natal está envolto em várias batalhas.
Quais são elas? Em primeiro lugar, nós temos neste texto a batalha do pré-natal. Versos 1 e 2. O apóstolo João escreve: apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Percebam, nós estamos falando de um sinal, ou de um símbolo. Esta mulher simboliza a igreja de todos os tempos. Por missão, ela tem de dar à luz um filho. E ao menos da perspectiva do céu, ela já é gloriosa. Segundo João viu, ela está vestida do céu ou do sol, porque está exaltada. Ela tem a lua sob os seus pés, pois exerce algum domínio. Tem uma coroa de estrelas sobre a cabeça, pois é vitoriosa. E está grávida, pois sua tarefa é dar à luz o Cristo, segundo a carne. O problema é que este não é o único sinal do texto. Nos versos 3 e 4 nós lemos: então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-os na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Embora muitos tratem o diabo como fantasia, a Bíblia é clara em afirmar sua existência de Gênesis ao Apocalipse. E vê-lo como um dragão não é coisa da mitologia grega apenas. O profeta Isaías, falando da salvação, perguntou ao Senhor: não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares? A serpente aquática? Era o que o Senhor tinha de fazer mesmo. Pois nós estamos falando de um dragão poderoso, capaz de com a cauda causar dano nos céus, e que tem por missão destruir a Cristo e perseguir a igreja. Aliás, é por isso que ele está diante da mulher, pronto para devorar seu filho no momento do nascimento. Essa frase por si só serve como um bom resumo de todo o Antigo Testamento. Ao início dele, em Gênesis 3, a batalha é anunciada. Daí em diante, Faraó tenta matar os hebreus no Egito, Saul tenta matar Davi em Israel, Amã tenta matar o povo de Deus na Babilônia, e Herodes tenta matar Jesus em Belém. Porque esta é a missão do dragão: destruir a promessa da salvação, matando a igreja, a mãe e seu filho, o Salvador que viria dela. Será que ele consegue, gente? Versos 5 e 6. A mulher gloriosa deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Eis o Natal, segundo o Apocalipse. O pastor Eugene Peterson, comentando o texto, escreve:
O apóstolo não quer que a natividade seja sentimentalizada, considerada apenas bonita ou muito menos comercializada. João pega Jesus na manjedoura, vigiado por pastores e magos, e o coloca no centro do cosmos, atacado por um dragão. O dragão, no entanto, perdeu, irmãos. João nos diz que o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus. Essa frase resume a carreira ministerial de Jesus na terra. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E em nenhum momento, embora desejasse muito, o dragão foi vitorioso contra ele. O Cordeiro de Deus venceu. E a igreja, pastor? A igreja, segundo lemos, durante todo o tempo que chamamos de os últimos dias, estará protegida por Deus em um deserto. Não é o melhor lugar do mundo para se estar, mas é do que talvez precisemos lembrar neste Natal, gente. Nós não chegamos em casa ainda. Como Moisés e os hebreus do passado, nós estamos peregrinando em um mundo que é um deserto às vezes. É por isso que as coisas esquentam até no Natal. Nas palavras de Jesus, o mundo nos odeia. E nas de Pedro, o diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A vida cristã não é um parque de diversão o tempo todo. A vida cristã é muito mais parecida com um campo de batalha. E se é assim, nós precisamos perguntar: como batalhamos, pastor? Segundo Paulo aos Efésios, nós não matamos esse dragão. Ele é muito mais poderoso. De acordo com Paulo, nós o resistimos e permanecemos firmes diante de seus ataques. Nós resistimos o dragão quando não cedemos aos valores desta era, quando insistimos no compromisso com a palavra de Deus, e nós permanecemos firmes diante de seus ataques, quando não nos entregamos aos deuses e pecados deste mundo que jaz no maligno. É assim que combatemos. Se está combatendo, lembre-se, irmão, o Filho de Deus nasceu para reinar com um cetro de ferro. Alguns querem impor o reino de Deus aos homens por meio da força ou da política humana. Outros estão com tanto medo do mundo que se afastam de qualquer contato com a política humana e querem construir uma comunidade alternativa longe do mundo. As duas posturas estão equivocadas. Nós nem podemos superestimar a política dos homens, nem podemos subestimar a política do reino de Deus. Para os mais entusiastas com a política dos homens, lembrem-se, nosso Deus tem uma política melhor, e o seu Filho nasceu para reinar sobre todos nós. Para os mais preocupados com o contato com o mundo, lembrem-se, ele nasceu para reinar e vai fazê-lo com um cetro de ferro, o que significa que ele vai proteger o seu povo durante todo o tempo. Então que nos concentremos na missão que recebemos.
A igreja, na visão que João tem aqui no capítulo 12, está vestida de luz. E por isso ela deve fazer brilhar a palavra do Senhor. Ela é santa e gloriosa aos olhos do Senhor, e portanto não deve se conformar aos padrões deste mundo. A igreja está grávida e tem por tarefa dar Cristo ao mundo, irmãos. Essa é a nossa missão coletiva ou corporativa. Cada um de nós exerce um papel importante na sociedade, lutando pela justiça social, de fato. Contudo, como crentes, unidos em um corpo, em uma família de fé, essa é a nossa missão corporativa. Não nos compete resolver todos os problemas do mundo. Não podemos fazer. O que é esperado de nós por Deus, e o que só a igreja pode dar ao mundo, é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Até que todos os eleitos de Deus sejam convocados para a adoração. Vamos fazê-lo neste Natal também. Essa é a batalha com a qual estamos envolvidos. E eu a chamei de batalha do pré-natal. A outra. E nós podemos chamá-la de a batalha do pós-natal. Versos 7, 8 e 9. O apóstolo João escreve: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Algumas explicações são necessárias aqui. Primeiro, quando se deu essa batalha no céu? A expressão houve então nos ajuda, pois ela coloca o episódio imediatamente após a ascensão de Jesus. Em outras palavras, a batalha no céu acontece como um reflexo da vitória de Cristo na terra. Por isso a iniciativa é de Daniel, ou melhor, Miguel, e não do dragão. Se vocês se lembram do livro do profeta Daniel, Miguel veio socorrer o povo de Deus em resposta às orações do profeta. Aqui, ele parte para atacar o dragão em resposta ao que Cristo fez na cruz e no túmulo vazio. Segundo comentário importante, o que aconteceu com o dragão nessa batalha? Nós lemos. Ele perdeu o seu lugar no céu. Nós não estamos tratando aqui da queda original do diabo, gente. Mesmo depois de se rebelar contra Deus, ele e seus anjos ainda tinham acesso à presença do Senhor. Uma prova disso é o livro de Jó, se lembra? E o que é que o diabo estava fazendo lá na ocasião? O diabo estava lá para acusar o servo de Deus, porque este é o seu ministério. Diabo significa acusador. E Satanás significa adversário. No entanto, de acordo com o que lemos aqui, o sacrifício de Cristo foi suficiente, não só para nos salvar da condenação vindoura, mas também para banir o acusador do céu. Ele não tem mais espaço no céu.
é o que a sequência do texto confirma. Versos 10, 11 e 12. João nos conta: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Outra vez percebam a ordem do texto. Primeiro veio a salvação e depois lemos: o diabo foi lançado fora. Esse verso interpreta o que ouvimos antes. E no Apocalipse é o que geralmente acontece. As canções explicam as visões de João. Mais importante ainda, irmãos, é o verso de número 11. Talvez o mais significativo para os crentes sofredores, porque ele nos diz que Cristo não é o único vencedor. Os crentes também venceram o dragão. Viram isso? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pela palavra de testemunho que deram. E eles o venceram porque mesmo diante da morte, foram fiéis e permaneceram firmes. E como resultado dessa vitória dupla, a vitória de Cristo e seu povo, houve também um efeito duplo nos céus. O céu explodiu de alegria e o diabo, cheio de fúria, desceu à terra. Deixando a terra para a próxima divisão, como é que praticamente nós podemos acompanhar a alegria dos céus agora? Eu e vocês podemos nos alegrar com o céu porque, pelo sangue do Cordeiro, o nosso acusador foi vencido. Até a morte de Cristo, o diabo tinha acesso legal à sala do trono de Deus. Ele podia acusar os santos, e é óbvio que ele esperava pela condenação deles. Mas então veio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao derramar seu sangue, Cristo pagou de uma vez por todas por nossos pecados. De modo que hoje, irmãos, no céu, já não há mais espaço para acusação contra nós. Entenda, não é que você não tem mais pecado. Você sabe que tem. Você peca. E você ainda pode ser acusado na terra. No entanto, no céu, já não há mais espaço para o acusador. Pois segundo este mesmo João, em sua primeira carta, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nas palavras de John Bunyan, autor de O Peregrino, eu as citei recentemente, mas elas merecem ser ouvidas de novo. Na corte do céu, o diabo pode até ter a primeira palavra, a de acusação. Mas a última, a de defesa, é sempre de Cristo. Se lembram disso? E quando Cristo fala, todos se calam. Ninguém mais levanta a voz. Por quê? Porque está resolvido, irmão. Nós ainda não deixamos de pecar, é fato. Mas se estamos em Cristo, neste Natal e para todo sempre, já não há mais condenação sobre nós. O acusador foi expulso dos céus.
Nós também podemos nos alegrar com o céu, à medida que o reino de Cristo avança na terra. É o que o céu está cantando, vocês ouviram. E eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. Não se está falando aqui de testemunho de superação, de motivação, não. O que está em jogo aqui é a pregação do Evangelho. O dragão já perdeu no céu. E quando os crentes pregam, o seu poder diminui na terra. Já parou para pensar sobre isso? O teólogo D.A. Carson escreve: as hostes malignas são derrotadas na terra por meio da pregação do Evangelho. Por isso, se você nunca prega o Evangelho, se nunca testemunha do que Deus fez por você em Cristo, você não está vencendo Satanás. Pois é assim que ele perde na terra, como já perdeu no céu, por meio do sangue do Cordeiro e da pregação dos santos. Quer vencer o diabo na sua casa, irmão? Leia mais a palavra para a sua família. Pregue o Evangelho para o seu cônjuge e filhos. Quer botar o diabo para correr lá do seu trabalho, irmão? Converse sobre o Evangelho. Quer tornar este mundo realmente melhor? Testemunhe do Evangelho por onde for. E assim, o diabo que já perdeu no céu, pouco a pouco vai perdendo sua força e influência na terra também. O reino do Filho de Deus avança por meio da pregação do Evangelho. E quando cantamos juntos aos domingos, não sei se você valoriza este momento tanto quanto deveria, mas quando nós nos reunimos para cantar juntos, nós antecipamos um pouquinho da alegria que viveremos no novo céu e na nova terra. Se você se lembra do Apocalipse, os santos da terra, os santos do céu, os anjos de Deus estão constantemente cantando ao Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que venceu o dragão. É o que precisamos fazer neste Natal, gente. Nós precisamos parar para cantar. Por quê? Na política dos homens, as pessoas estão constantemente falando, fazendo, pensando em manobras e propagandas para ganhar cada vez mais seguidores. No culto dominical, porém, nós paramos de fazer para cantar. E talvez você pense, nada está acontecendo enquanto cantamos. Mas eu te pergunto, se parar para cantar no céu não é perda de tempo, por que seria na terra? Excesso de atividade, escreveu alguém, é característica de quem não vive pela graça. De fato, irmãos, nós paramos aos domingos porque já vencemos. E nós já vencemos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Nós queremos celebrar mesmo. Nós queremos parar para cantar, celebrar o Cristo que venceu e celebrar a salvação que recebemos não pelo que fizemos, mas a salvação que recebemos pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Cantemos mais sobre o Evangelho do nosso Deus. Para terminar,
Consideremos ainda a batalha do pró-natal. O verso 12 nos disse que o diabo desceu à terra e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E a pergunta que precisamos fazer, obviamente, é: e o que é que ele faz neste pouco tempo que lhe resta? Versos 13 e 14. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. O que é que o diabo está fazendo, irmãos? Tendo perdido para Cristo e não podendo mais acusar os santos na terra, ou melhor, nos céus, ele desceu à terra para perseguir a igreja. Quanto tempo o diabo tem? Um tempo, tempos e meio tempo. Isso é equivalente aos 1260 dias do verso 6 e aos 3 anos e meio do capítulo anterior. Todas essas medidas retratam o espaço de tempo em que nos encontramos agora, entre as 2 manifestações de Jesus, sua primeira vinda, sua segunda vinda. Durante todo este tempo, viveremos uma espécie de deserto e sofreremos sob severa perseguição. O mais importante, contudo, é a promessa do cuidado de Deus. Segundo João viu, a igreja recebeu as asas da grande águia e voou para o lugar que lhe fora preparado por Deus. Moisés, Davi e Isaías usaram a mesma figura para falar do cuidado de Deus. Deus cuida de seu povo sob as suas grandes asas. Mas é claro que o dragão não vai desistir facilmente. Nós lemos versos 15, 16 e 17. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. No Antigo Testamento, a serpente está associada ao engano. Lembrem-se dos nossos pais. E a inundação geralmente fala de perseguição severa. O especialista em Apocalipse, G.K. Bill, escreve: o diabo vai procurar destruir a igreja a partir de dentro, engano, e a partir de fora, perseguição. Ele vai conseguir? Claro que não, irmãos. Como o Senhor engoliu Faraó e seus soldados no Mar Vermelho, Ele vai engolir todas as artimanhas do dragão. De novo, o dragão não vai se dar por satisfeito. Ele vai seguir tentando machucar a igreja. Se não pode fazê-lo quando ela está reunida, ele vai tentar fazê-lo quando seus membros estiverem dispersos.
É o que temos, ou é o que parece que temos. No texto, quando João diz: irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os seus descendentes. Seja como for, o dragão não vai vencer àqueles que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo Jesus. Esse é o ponto da última divisão do texto. O dragão vai soprar fogo e a serpente vai mandar água, mas em todo tempo Deus vai proteger a sua igreja. O dragão, todavia, não vai parar até que chegue o seu dia. Verso 18, o último do capítulo. João nos diz: então o dragão se pôs em pé na areia do mar. E você pensa, ele desistiu. Não. Ele não está só assistindo. O dragão está tramando novos ataques e esperando os seus aliados, que logo surgirão. Para ler sobre eles, siga com os próximos capítulos de Apocalipse. Por agora eu quero chamar a sua atenção para as estratégias do diabo. Como uma serpente, ele engana. E como um dragão, ele persegue. Por meio de seus enganos, ele quer nos levar à ilusão de que a vida sem Deus é melhor. E por meio de suas perseguições, ele quer nos levar à desobediência a Deus. Ou vocês desobedecem ou morrem. É às vezes o ataque dele. Se está sob o ataque das perseguições do dragão ao fim deste ano, seja na família, no trabalho ou na faculdade, eu quero encorajá-lo com a boa notícia deste texto. Queria que você se alegrasse comigo por isso. Por mais terrível que o dragão pareça, a verdade segundo a Bíblia é: ele já perdeu e tem pouco tempo. Gente, é por isso que ele ataca. Entenda isso. O dragão ataca não porque pode vencer. O dragão ataca porque já perdeu e sabe que lhe resta pouco tempo. Entenda isso também. Sofrer perseguição por causa de Cristo não é sinal de que Deus não nos ama. É justamente o contrário. Se você nunca sofre porque é crente, tem algum problema com você. Muito provavelmente você não está pregando o Evangelho. Porque o Evangelho ofende. O Evangelho divide. O Evangelho confronta pecadores. Então, se todo mundo acha você super legal, se não tem nenhum problema, se não há nenhuma perseguição, você provavelmente não está pregando, nem vivendo segundo o Evangelho. Agora, se você sofre, irmão, se você é perseguido, se às vezes você é rejeitado no trabalho, escanteado na escola, por ser cristão, é porque você é do time do Salvador. Você pertence a Deus, e o que é que poderia ser melhor do que isso? Além disso, se está sofrendo com algum tipo de engano do dragão, eu quero encorajá-lo com a provisão desse texto. Qual é? Como foi que Deus sustentou o profeta Elias durante o seu exílio? Se lembram? Corvos
Como foi que Deus sustentou os hebreus, Moisés e os hebreus na peregrinação do deserto? Maná. Deus cuida e sustenta seu povo. Pastor, como é que Ele sustenta o seu povo neste deserto atual em que vivemos? Deus sustenta e protege o seu povo hoje, irmãos, por meio de igrejas fiéis que pregam a palavra de Deus. Sim, eu sei que a vida cristã é dura, mas eu te pergunto, você tem um abrigo no deserto? Eu sei que o diabo tem seus enganos e que ele está lutando contra você. Você tem proteção contra ele. Se é parte de uma igreja saudável, louve a Deus por ela neste Natal. Você achou um lugar seguro, uma fortaleza em dias de batalha. Se não é membro de uma igreja saudável, só você pode resolver esse problema, amigo. Amizade, tradição, localização geográfica não são mais determinantes nos nossos dias, e eu digo isso com tristeza. A questão atualmente não é se a igreja é perto ou longe da tua casa. Tem milhares e milhares e milhares de igrejas em nossa cidade. A grande questão é se a igreja está perto ou longe da palavra de Deus. Procure um lugar seguro. Uma igreja saudável com quem congregar. O mesmo eu espero para aqueles que chamamos de amigos do Evangelho. Se você é um deles, eu quero que você escape do verdadeiro dilúvio que vem. Se espante com o dragão, não. O fogo do dragão é passageiro. A inundação que sai de sua boca vai durar pouquíssimo. Por outro lado, o fogo e o dilúvio do nosso Deus vão durar para sempre no inferno. O inferno não é posse do dragão, é o destino dele. Assim como céu e terra, o inferno é propriedade do nosso Deus. E segundo a Bíblia, é lá que Deus vai pagar justa e eternamente aos pecadores segundo os seus próprios pecados. Então, antes que seja tarde demais, entre na arca da salvação enquanto suas portas estão abertas. Venha a Cristo, pois como você ouviu, Ele nasceu, morreu e ressuscitou para vencer as acusações do dragão, para vencer e cumprir a lei de Deus que pesava sobre nós. Em sua vida ele cumpriu o que nós jamais poderíamos cumprir. Ele viveu retamente a lei de Deus. E em sua morte ele pagou pelas punições que deveriam cair sobre nós. Isso é o que celebramos no Natal. Nosso Natal não se resume a um bebê indefeso em uma manjedoura no meio do nada. Nosso Natal diz respeito ao Deus poderoso que se encarnou para vencer o dragão de 3 cabeças. O pecado que nos condenava, o diabo que nos acusava e a morte que nos assustava. Esse é o nosso Natal. E lembrem-se, nós estamos em uma batalha. E como as crianças de Nárnia, também recebemos armas, não são brinquedos.
como batalhamos pelo verdadeiro Natal ao fim deste ano, irmãos. Não sei se vocês já deram um Google para saber quando surgiu essa ideia de celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Mas foi no quarto século, durante o reinado de Constantino. E segundo a história registra, deliberadamente ele uniu o Natal cristão a uma adoração pagã. A adoração pagã do sol. E você pensa, os crentes pararam então de adorar, porque no dia 25 tinha a adoração paralela ao sol. Não! Os pagãos levantavam fogueiras ao sol, e os crentes se reuniam e celebravam ao Verbo que se encarnou em cultos cheios de velas. Era luz contra luz. A celebração pagã acontecia aqui e os crentes celebravam aqui ao Verbo que se fez carne. Não adianta só reclamar do momento comercial do Natal ou dos enfeites não cristãos do Natal, ou do bendito Papai Noel do Natal. Nós precisamos contra-atacar, irmãos, falando do verdadeiro Natal. É a luz do Evangelho contra a luz dos pagãos. A propósito, foi assim que João nos apresentou o Natal em seu Evangelho. Segundo ele, o Natal pode ser apresentado desta forma: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens. A luz do Natal brilha nas trevas dos homens, e suas trevas não podem derrotá-la. Você crê nisso? Então que o Espírito nos encha de alegria pelo verdadeiro Natal e nos encoraje a falar ousadamente do nascimento de Cristo para a salvação de seu povo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor brevemente, respondendo aquilo que você ouviu da palavra de Deus.